E como é o porte de armas na região do Vêneto? Essa aqui é uma dúvida de um dos nossos inscritos aqui no canal, o Júlio. Sempre agradeço vocês por deixarem as suas dúvidas, sugestões de pautas, né, para eu trazer aqui para vocês. E muito bem, antes disso, fica óbvio, fica no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações para você receber o conteúdo que é diário, sempre a partir das 6h30 da tarde. Tem conteúdo novo aqui. Eu sou Fernando Menegatti e você está aqui no canal Lengua Mare, destinado, né, a assuntos sobre o Vêneto, tudo que abrange os Vênetos. Se você especialmente é um descendente de Vênetos, sabe que aqui é o seu lugar. Se não for, né, mesmo que você goste das histórias da República de Veneza, as histórias dos Vênetos em geral, não só da República, enfim, das províncias em si, fica aí no canal que você sempre vai ter bastante conteúdo. Vamos lá, olha só. A posse e o porte de armas, não só, obviamente, na região do Vêneto, mas na Itália inteira, que inclui hoje em dia, né, a região do Vêneto, são regulamentados por leis nacionais rigorosas. A Itália, essa aqui é uma, vamos colocar num contexto, né, para as pessoas não acharem que é uma viagem. Eu trago, né, essa pauta porque o Júlio certamente ele assistiu o vídeo que eu fiz sobre a empresa Beretta. Tá? A empresa Beretta, que é empresa de armamentos, uma empresa super antiga, mais de 500 anos. Eu fiz um vídeo sobre essa empresa aqui, e aí essa é uma pergunta que o Júlio deixou naquele vídeo lá, e aí eu trouxe para cá. É por isso que a gente está falando sobre porte de armas, né? Porque tem a ver também com aquele vídeo. Então, a posse e o porte de armas, incluindo ali na região do Vêneto, são regulamentados por leis nacionais rigorosas. A Itália tem algumas das leis de controle de armas mais restritivas da Europa, e qualquer pessoa que deseje possuir ou portar uma arma de fogo na Itália deve passar antes por um processo rigoroso de licenciamento e cumprir critérios específicos. Então, eu trouxe também alguns critérios aqui, critérios para o posse de armas, incluindo requisitos. Olha, vamos ver os requisitos que eles pedem lá para o porte de armas. Comprovação posse, né? Comprovação da necessidade de posse de uma arma, como para caça, esporte ou autodefesa, dependendo da situação. Eu tenho um amigo lá que, quando eu fui visitar ele lá na casa dele, lá em Riese Pio X, ele tinha armas em casa, mas ele é caçador, então precisava deixar lá dentro de um cofre, trancado e tudo mais, escondido. Passar por verificações de antecedentes criminais e psicológicos. Acredito que no Brasil também seja assim, né? Completar treinamento em manuseio seguro de armas de fogo. É preciso saber lidar com a arma, não é só ir lá e comprar, né? Cumprir requisitos de idade mínima, certamente. Não ter histórico de problemas de saúde mental ou dependência de substâncias, né? Muito menos drogas, esse tipo de coisa, né? O porte de armas fora de casa é ainda mais restrito e geralmente é concedido apenas a pessoas que demonstram uma necessidade específica, como profissionais de segurança ou autoridades públicas. Então, isso eu me lembro também que ele comentou comigo, que ele não podia levar a arma para fora. Ele, como caçador, ele podia levar a arma no carro até o local, mas ele não podia andar armado, isso ele não podia, tá? Tipo na rua, assim, vou no mercado com a arma na cintura, isso não pode. No entanto, né, as leis podem ter mudado ali, elas podem ter mudado alguma coisa ou outra, porque nem sempre a gente consegue esse material atualizado, mas pelo que eu perguntei para eles e pelo que eu vi, acredito que fica mais ou menos nisso aqui que eu falei para vocês, tá? Então, portanto, porte de armas e a posse, sim, é permitido, mas tem esses critérios aqui. Eu vou passar bem rapidinho de novo sobre os critérios. Olha só, a comprovação, necessidade da posse, né? Precisa ter essa comprovação de necessidade. Se você é caçador, né? Pratica esporte, autodefesa, enfim, se for a sua profissão também precisa ali. Tem que passar por verificações de antecedentes criminais e psicológicos. E precisa saber atirar também, comprovar que passou pelo treinamento, né, do manuseio da arma, cumprir lá o requisito da idade mínima, né, não pode ir lá com
13, 10 anos comprar uma arma, não é assim que funciona. Não ter esse histórico aqui com substâncias, né? Principalmente substâncias ilegais, e não pode, né, sair com a arma para fora de casa, na cintura, para ir em qualquer canto, isso não pode. Então, se você fez ali o seu porte e posse de armas, se for como caçador, você vai ter algumas restrições a mais ali. Se for como, sei lá, profissional de segurança, ok, são outras restrições, e assim vai mudando, né? Portanto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido. Não é tão complexo. Eu acredito, eu nunca cheguei a ler detalhadamente como funciona no Brasil. Já ouvi, né, bastante ali, enfim, notícias, isso e aquilo. Mas pelo que eu acredito que é mais ou menos igual no Brasil. Tá? Mais ou menos igual no Brasil se tem aqui. Agora, tinha uma outra pergunta dele, do Júlio, lá no vídeo, pedindo como é que era essa cultura armamentista lá, que era um complemento a esse daqui. Cultura armamentista, sim, eles têm. Por quê? Não é uma cultura igual a... Eu não sei, não poderia falar isso, tá? Mas me parece que não é uma cultura assim exatamente como a americana, tal. É aquela cultura armamentista, eu preciso comprar uma arma para comprar uma arma porque eu preciso comprar uma arma. Mas sim porque eles têm uma cultura muito de caça lá, né? Então é permitida a caça dentro das estações certas. Enfim, existe uma regulamentação bem pesada lá. Quanto a isso também, não pode comprar uma arma e sair matando todos os animais, não é assim que funciona. E eles têm essa cultura bem forte lá, tanto que tem a cultura da caça, a cultura da preservação também, da natureza, é uma cultura bem forte, tá? A cultura do cavalo, eles também têm bastante isso, pelo menos no Vêneto, né? Eu tô falando onde eu vivi. Então eles tinham essa cultura ali de cavalgar e, enfim, e final de semana ir pro interior, de alpinismo, de caça. Então eles têm, isso aqui faz parte da cultura, talvez a cultura europeia inteira, né? Mas faz muito parte da cultura deles e é comum. Então é comum que se tenha o acesso à arma para esse devido fim. Tá? E aí existe sim uma cultura armamentista nesse sentido aqui por conta disso, né? Que faz bem parte da cultura deles. Espero que eu tenha agregado aí no conhecimento de vocês a respeito de mais um tópico interessante. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida. Se não tiver comentários, deixa o seu emoji, o leão, que ajuda o vídeo. Tchau, tchau. Estrucou.